Olá, aqui é o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com você. É uma alegria ter você aqui na Videira e também nós rogamos ao Senhor a sua vida e família. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. Nosso coração, falando ao seu coração. Vem com a gente! Que domingo foi aquele? Sim, lá no primeiro século, o domingo da ressurreição do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala muita coisa sobre esse dia. Memorável dia em que Jesus venceu a morte. Ah, que coisa mais incrível que aconteceu lá em Jerusalém. A palavra de Deus nos fala lá em Lucas que o Senhor Jesus, no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou. Algumas pessoas o viram, especialmente as mulheres foram até o sepulcro, ele ali já não estava, ele pôde então se manifestar. Discípulos, Pedro e João correndo. João chega primeiro ao sepulcro, Pedro vem atrás. João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro já foi logo entrando para ver, viu ali os lençóis que cobriam Jesus, e mais ao canto estava aquele lençol que estava na sua face. Que coisa incrível que ocorreu nesse dia. E então os discípulos estavam em alvoroço. Eles estavam muito tristes porque esperavam que Jesus fosse um Messias político, um Messias que viesse assim como Moisés, que livrou Israel no passado das garras do Egito. Eles imaginavam e por milênios esperavam ali o Messias que viesse libertar Israel do jugo romano. Mas o Senhor falava de um outro reino, um reino eterno, espiritual, não um reino político. E eles tiveram muita dificuldade de entender isso. E na ressurreição do Senhor Jesus, naquele domingo, nós vemos na Bíblia, lá em Lucas capítulo 24, muitas coisas. No versículo 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Você consegue imaginar Pedro chegando em casa, falando para a esposa, para a sogra, para a sua família: Jesus, ele não está lá no sepulcro. O nosso Senhor que morreu, o Senhor que eu traí, esse Senhor não está mais ali, o seu corpo. E as coisas foram acontecendo, e não apenas com os discípulos, mas a partir do 13, Lucas ele narra dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, um deles Cleopas, que segundo Eusébio, ele diz que esse Cleopas, ele era tio de Jesus, irmão de José, marido de Maria. Então, imagina tudo isso acontecendo, meu querido, minha querida, meu amigo, que talvez você não tenha muito conhecimento da Bíblia, mas a Bíblia tem muitos detalhes a respeito disso, né? É uma coisa muito incrível. E estes que estavam a caminho de Emaús também tiveram encontro com Jesus, o Jesus ressurrecto. E também, não apenas esses, mas alguns outros discípulos também estavam tristes, sem esperança, sem norte, porque o chão saiu sobre os pés deles, porque eles imaginavam Jesus, o Messias político. Não era nada disso. Eles viram Jesus morrer, e agora? Como que vai ficar? Então a Bíblia nos fala a respeito de uma pergunta uma pergunta que Deus fez, uma pergunta que eu
gostaria de ler aqui para você. É uma pergunta dupla. Na verdade, são duas perguntas numa só. E eu gostaria de refletir com você hoje a respeito desse texto da Palavra de Deus. Duas perguntas de Deus. Duas perguntas de Deus. Eu gostaria que você pedisse a Deus que o ajudasse a entender o que eu vou explicar agora da Bíblia. Primeiro vamos ao texto. Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48. Veja a leitura que farei na palavra do Senhor. Então os dois contaram que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, um fantasma. Jesus, porém, lhes disse: aí vão as duas perguntas de Deus, feitas há 2000 anos atrás, mas também feitas hoje, para mim e para você. Veja as duas perguntas que o Senhor fez. Por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Prossegue o texto. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus. Olha a pergunta de Jesus, mais uma pergunta. Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele, Jesus, tomou e comeu diante deles. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: ainda está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, que o Espírito Santo nos ilumine, jogue luz sobre as Escrituras, a fim de que possamos compreendê-las. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a meditação, para a devocional, para a mensagem de Deus neste momento. Como disse, os discípulos naquele momento estavam reféns das suas próprias perturbações. Eles estavam diante do impacto da morte de Jesus e agora até confusos com relação aos comentários que estavam pipocando ali a respeito da ressurreição de Jesus. Aquele momento em que eles estavam com tantas perturbações, tanta desesperança, eles se depararam com Cristo ressurrecto. Bem, nesse momento, o Senhor fez estas perguntas para eles. Por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? A resposta a estas perguntas, ela depende do autor das perguntas. São perguntas muito profundas. Por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? São perguntas feitas olhando nos olhos. E a resposta a tais perguntas vai depender de quem é o autor dessas perguntas. Interessante isso. As mesmas perguntas
A resposta muda dependendo de quem faz a pergunta. Eu explico. Se eu perguntar para mim mesmo, Paulo, por que você está perturbado? Paulo, por que tem dúvidas no seu coração? Olha, eu vou elencar um monte de argumentos. Vou fazer uma lista de coisas que perturbam o meu coração, que me fazem duvidar de tantas coisas, etc. Se alguém me perguntar, Paulo, por que você está perturbado aí no seu coração, está angustiado? Por que tem tanta dúvida aí no seu coração? As mesmas coisas eu estarei dizendo, respondendo à pergunta do meu interlocutor. Agora, se Deus é quem me faz a pergunta, aí a coisa muda de figura. Se é Deus quem faz essas perguntas para você, a coisa muda de pergunta. Ora, se Deus nos pergunta, e no caso aqui, quem perguntou foi o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por que vocês estão perturbados? Por que tem tantas dúvidas nos corações de vocês? Essa pergunta do Senhor, as duas perguntas que eu já disse formam uma só. Mas é Deus que está perguntando para os seus discípulos, para os seus seguidores. O que pode nos perturbar? Se nos falta paz, Ele é a nossa fonte de paz. Se nos falta esperança, Ele, Jesus, é nossa própria esperança. Ele, o Senhor Jesus, é quem enche o nosso coração de esperança. Se nos falta direção, Ele é o caminho. Se nos falta um abraço acolhedor, Ele, Jesus, morreu com os braços abertos naquela cruz, dizendo com isso também, venham, eu abraço vocês pela minha graça, pelo meu amor, pela minha misericórdia. Se nos falta justiça, nosso Deus é justo. Se nos falta sabedoria, nosso Deus é fonte de sabedoria. Enfim, Ele, o Senhor, é que nos enxuga as lágrimas, por mais dolorosas, por mais profundas e, por que não, por mais antigas que sejam. Deus é especialista em enxugar as lágrimas. O Espírito Santo é o Consolador. Olha que nome é esse, Consolador, a característica divina desta pessoa da Trindade que habita naqueles que seguem a Jesus Cristo. Ele nos consola, Ele nos conforta. Então, quando é Deus quem nos pergunta, o que te perturba? A coisa muda de figura, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o momento que você está passando, mas Deus pergunta, o que te perturba? Certamente somos vencidos por nossas perturbações, angústias, lágrimas, quando vivemos como os discípulos de Jesus estavam vivendo nesse momento narrado pelo evangelista Lucas. Eles viviam como se Deus, se Jesus estivesse morto. Na cabeça dos discípulos, no coração deles, Jesus morreu. Jesus estava morto. Acabou. Não há quem me ajude. E muitas vezes, nós crentes em Jesus, temos a mesma postura. Vivemos em meio às tempestades da vida, como se o nosso Deus estivesse morto. Impotente para nos ajudar. Querido irmão, querida irmã, vivemos de perturbação em perturbação quando não nos lembramos que o nosso Deus é um Deus vivo, que venceu a morte. Um Deus maior do que aquele que está no mundo, segundo
nos relata a Bíblia. Nosso Deus é o Deus que abriu o mar, é o Deus que multiplicou pães e peixes, é o Deus que acalmou tempestades, é o Deus que criou o universo, é o Deus, o Senhor do tempo, é o Senhor da história, um Deus que está sobre tudo e sobre todos. Nós não temos nem noção do poder deste Deus. E mais, a Bíblia diz, ele diz que assim como o seu poder é infinito, o amor que ele tem por nós também o é. Porque Deus amou o mundo, disse Jesus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não em religião, não em religioso, mas todo aquele que nele crer, tenha a vida eterna. Sim, meu querido, quando é Deus quem nos faz esta pergunta, por que estáis perturbados? Aí então nós temos realmente que concluir, não há razão nenhuma. Não há razão de termos abrigado em nosso coração, em nosso peito, perturbações. Não há razão de termos abrigado dúvidas em nosso coração. As perguntas de Deus vêm acompanhadas de algumas orientações divinas. Interessante a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito profunda. Ah, meu irmão, isso aqui é Deus falando, não é? Meu amigo, minha amiga, isso é Deus falando, é a palavra dele, é a Bíblia. Veja só, diante das perguntas que o Senhor Jesus fez aos discípulos, conforme lemos, seguem então algumas orientações divinas. A primeira orientação: vocês estão perturbados, estão com dúvidas? Então Jesus orienta. Primeiro, devemos olhar para o Senhor, devemos olhar para Jesus, devemos olhar para Deus. Nos versículos 39 a 40, a palavra diz assim: olhai as minhas mãos, disse Jesus, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus convidou os seus discípulos a que olhassem para ele. Em meio às perturbações, às lágrimas, em nome de Jesus, a oração de Deus, olhe para Deus. Às vezes nos perdemos porque nós nos centramos em olhar para as perturbações, para as dúvidas, para as lágrimas. E Jesus diz: olhe para mim. Tire seus olhares dos seus problemas. Coloque, direcione seu olhar para Deus. Quando olhamos apenas para os problemas, nós nos apequenamos, nós nos sentimos tão pequenos, vencidos, derrotados, mas quando olhamos para Deus, o nosso coração se enche de esperança, porque diferente de nós, Ele tem condições de superar qualquer luta, qualquer problema, são impossíveis. Segunda ação, a primeira, olhe para o Senhor, olhe para Deus. A segunda, devemos buscar momentos de comunhão com o nosso Senhor. Olha como o Senhor Jesus diz, versos 41 e 43, não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Aqui nós vemos um momento de comunhão, comida, peixe, Jesus comeu com eles. A comunhão que devemos ter com o Senhor. O alimento na cultura hebraica simbolizava comunhão, e na nossa também. Nós temos que ter comunhão com o Senhor, buscar comunhão com Ele em meio às agruras da vida. Os problemas que atravessamos não nos devem distanciar do Senhor Jesus, pelo contrário, devem nos impulsionar até o Senhor. Na minha
juventude, na verdade, no final da minha adolescência, eu estava na igreja na noite e depois teve um ensaio para o jovem, e eu estava com alguns problemas, e ao invés de entrar para o culto que iria começar, resolvi ir para minha casa. Eu não vou ficar no culto, eu não estou me sentindo legal para participar do culto, eu vou para casa, eu vou refletir um pouco. Quando eu estava saindo do templo, dois jovens amigos me viram sair e falaram: "Onde você vai?" Eu falei: "Olha, eu não vou assistir o culto hoje não, eu vou para minha casa." E eles disseram: "Mas como assim? O que está acontecendo?" E eu disse: "Não, eu não estou muito bem, estou enfrentando alguns problemas." E eles disseram: "Rapaz, é nesse momento que você mais precisa participar de um culto, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus. Se você está enfermo, aqui é o seu lugar. Deus é o médico dos médicos. Se você tem problemas, é Ele que tem as soluções. Se você está fraco, é Ele que te fortalece." Aquilo que é uma obviedade caiu como um bálsamo no meu coração. Mudei a direção, fui para dentro daquele templo, assisti o culto. Deus falou ao meu coração como precisava ouvir aquela palavra, os cânticos. Eu saí restaurado dali. Enfim, nos momentos difíceis, nas horas de dificuldade na vida, nós precisamos buscar comunhão com o Senhor. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, buscar ao Senhor. Aqui nós vemos o Senhor Jesus propondo exatamente isso, comendo, fazendo uma refeição ali, o Cristo ressurrecto com os seus discípulos. Ainda uma terceira orientação divina. A primeira, como já vimos, nós devemos olhar para o Senhor. Segunda orientação, devemos buscar momentos de comunhão com Ele. E a terceira orientação, devemos nos lembrar das Escrituras. Veja o versículo 44. Jesus diz assim: "Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Veja só, nas horas difíceis, leia a Bíblia, busque a palavra de Deus. Quantas vezes, em meio às dificuldades da vida, a gente busca tantas coisas e pessoas e não buscamos a palavra de Deus. Jesus disse para eles: olha, leiam os salmos, os profetas, as escrituras, enfim, nós na Torá, na Bíblia, o que iria acontecer com o Messias está tudo aqui. A palavra de Deus, ela nos coloca óculos para enxergarmos, lentes para enxergar melhor tudo aquilo que acontece conosco. A Bíblia é um verdadeiro colírio nos olhos daqueles que atravessam dificuldades. A palavra de Deus, disse o Senhor Jesus. De Deus. As perguntas de Deus abrem nosso entendimento. Então os discípulos que estavam ali viram Jesus crucificado, morrendo ali na sexta-feira. Agora domingo ele ressurgiu e apareceu para para outros. Eles estavam atônitos e de repente o Senhor Jesus começa a perguntar: vocês estão preocupados com o quê? O que está acontecendo? Por que vocês estão com esse coração perturbado? Por que vocês se permitem dominar por tantas dúvidas? Este Deus que faz tais perguntas, as perguntas também nos levam ao esclarecimento, ao entendimento. Veja no versículo 45 e 46, o que diz a Bíblia aqui nesse texto. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes:
Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. Jesus mostrou para aqueles discípulos que o que estava ocorrendo fora previsto nas Escrituras, no Antigo Testamento. Estava lá. Quantas vezes nós nos deixamos levar por muitas e muitas orientações, tradições a respeito da existência humana, e nas horas difíceis nós sucumbimos. Precisamos ler a palavra de Deus com os olhos e com o coração, sempre pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo. Diante da palavra, não podemos nos esquecer que Deus está ali falando conosco através de sua palavra. Precisamos ter muito cuidado com conceitos que nos impuseram, com coisas que colocaram em nossa mente como se viessem de Deus. Tem muita bobagem que é falada em nome de Deus. Por exemplo, pessoas que estão sofrendo enfermidades, pessoas que estão passando por problemas. Tem gente que diz, olha, crente não tem problema. Não, o povo de Deus não tem problema. O povo de Deus determina a vitória. O povo de Deus... Gente, para com isso. A Bíblia ensina que no mundo teremos aflições. Limpe a sua mente, seu coração desses conceitos abobalhados, distantes da palavra de Deus. Que história é essa que crente não tem problema, se Jesus teve tantos problemas? Que história é essa que crente não sofre, se nós seguimos um Cristo que sofreu tanto? Que ideia mais absurda é essa? Igrejas, líderes religiosos, pseudos pastores, bispos, apóstolos, que querem tirar dinheiro das pessoas, fazendo coisas, até pastores evangélicos que começam a pregar, falam no púlpito, gritam e não explicam a Bíblia, não falam a Bíblia diz isso e explica a Bíblia. Falta isso. Se você vai numa igreja, se você acompanha algum líder, algum pastor, seja quem for, que não lê a Bíblia e não explica a Bíblia, aquilo que a Bíblia está dizendo, olha, se afaste. Jesus disse que virão muitos falsos profetas, tem um monte aí por aí. Tem gente que nem é chamada, mas está se fazendo por chamado, para enganar pessoas. Cuidado com isso. Lobos em pele de ovelhas, diz as Escrituras. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. A palavra de Deus. Sim, o crente sofre. Jesus nos convida a segui-lo, e quando ele o faz, ele diz assim: você quer me seguir? Está aqui na Bíblia. Então, negue-se a si mesmo. Já é um sofrimento. Sim, para seguir Jesus, você não pode ser o centro da sua vida, o principal. Se você quer seguir Jesus, o centro principal é Ele, Jesus, não é mais você. Aí o humanismo já foi lá para o ralo. É cristianismo na veia. Mas não é só isso não. Jesus disse, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Segunda coisa. Sim, cruz. Todo crente tem cruz. Ou você acha que é fácil você ser um cidadão do céu e viver nesse mundo liderado pelo diabo, dominado pelo diabo? O crente em Jesus, o servo de Deus, fiel a Jesus, ele sofre muito nesse mundo. Nós não somos daqui, somos forasteiros. A gente não se sente bem aqui, mas estamos aqui. Temos que servir a Deus aqui, temos que fazer missões. Negue-se a si mesmo, disse Jesus, tome a sua cruz, seja ela qual for. E ainda, siga-me, disse Jesus. Isso mesmo, siga-me. O crente, o seguidor de Jesus, segue a Jesus. Não é Jesus quem segue a pessoa, é a pessoa que segue a Jesus. Pastor, mas isso todo mundo entende? Não. Tá cheio de crente aí que acha, gente
que acha que Jesus tem que segui-lo. Acha muita gente que Jesus é que tem que ir atrás deles, Jesus é que tem que fazer o que eles querem. Nada disso está na Bíblia. Nada disso. Então, nós temos que examinar as Escrituras. Quando a gente examina as Escrituras, nós vemos Jesus chorou. Sim, Jesus chorou. Nós vemos que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas também lemos aqui: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O seguidor de Jesus não pode ser desanimado, não. Pelo contrário, nós somos mais do que vencedores. Jesus, o nosso Senhor, venceu esse mundo, venceu o inimigo, venceu o diabo, venceu as trevas, venceu a morte. E nele e por ele nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Sofremos, mas vencemos em Cristo Jesus. Choramos, mas Ele enxuga nossas lágrimas. E faz mais do que isso. Transforma nossas lágrimas em ensinos, em crescimento. Enfim, estas são as duas perguntas de Deus àqueles discípulos no momento da ressurreição, naqueles momentos iniciais da ressurreição de Cristo. Essas duas perguntas que estão também aqui hoje conosco. Por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? As mesmas perguntas que o Senhor fez 2000 anos atrás, eu creio que Ele está fazendo hoje para mim, para você, para todos que estão aqui nos assistindo. Por quê? Por que você está perturbado? O que está acontecendo? Por que tanta dúvida? Que Deus fale ao seu coração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você é filho do Altíssimo? Por que você está perturbado? Por que tanta dúvida aí no seu coração? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, recebendo-o como Senhor, como Salvador, faça isso agora. Senhor Jesus, eu entrego do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, com as minhas perturbações, com as minhas dúvidas, eu me entrego a Ti, eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração, entra na minha vida. A partir de hoje seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu vou procurar estudar o Evangelho de João para começar, para entender, e para entender o que o Senhor ensina e procurar praticá-lo. Eu quero ser um seguidor do Senhor, eu quero ser um crente, eu quero ir para o céu, eu quero ir nesse mundo que o Senhor esteja me pastoreando, me guardando. Vem com a gente, meu amigo, minha amiga. Você não precisa passar por tanto sofrimento sozinho. Deus ama você, entrega a sua vida a Jesus, joga fora as religiões. Religião não leva ninguém para Deus. Quem leva para Deus é Jesus, é Ele quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, entrega a sua vida a Jesus. Eu vou fazer uma oração agora. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, ore comigo, diga assim aí, onde você estiver, Deus está ouvindo sua oração, fale assim: Senhor Jesus, pode repetir aí, Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu entrego minha vida ao Senhor. Entra na minha vida. A partir de hoje o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e esteja, ó Deus, dirigindo a minha vida. Enxuga as minhas lágrimas. Me dê forças, me levanta. Hoje eu sou teu filho. Em nome de Jesus, eu me entrego a ti e o recebo como Senhor e meu Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, a sua. E você, meu irmão, minha irmã, que já é um seguidor de Cristo, lembre-se das duas perguntas de Deus. Por que estás abatido e por que tantas dúvidas no seu coração? Você tem um Deus maravilhoso que ama você e se importa com você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. A Igreja Batista Videira está aqui para isso, para pregar, anunciar a palavra de Deus. Como é bom ser jovem e
ser um jovem seguidor de Jesus. Agora você ouvirá a irmã Pamela, uma jovem em nossa igreja, uma bênção, uma menina missionária, e ela está agora louvando a Deus, e vamos ser edificados com certeza com o louvor da irmã Pamela. Preste atenção na música e na letra desta mensagem que ela estará nos trazendo nesse momento. Tua luz acendeu meu coração, e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças. Prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Ser na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram força. Prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na
noite, irmãos. A graça e a paz. Irmãos, vamos nesse momento estar orando primeiramente agradecendo ao Deus pelas nossas vidas. Também queremos orar pedindo pela saúde de cada um de nós. Querido Jesus, primeiramente, ó Pai, ó Deus, nós queremos te pedir perdão, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e te louvar, ó Deus, porque as tuas misericórdias, ó Deus, têm se renovado a cada dia, ó Deus, em nossas vidas, Deus. Senhor Deus, só o Senhor merece todo louvor, toda adoração, ó Pai. Pai amado, Pai querido, somente nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida, ó Deus, por mais essa oportunidade de podermos estarmos, ó Deus, prestando culto a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus, de maneira, ó Deus, que nós muitas vezes não conseguimos compreender, ó Deus, porque no meio dessa pandemia, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem protegido os Teus filhos, ó Deus, e nós te agradecemos por isso, te louvamos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, que o Senhor olhe, ó Deus, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão enfermas, ó Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que estão passando por momentos, ó Deus, que só o Senhor sabe, ó Deus. Só o Senhor consegue compreender, só o Senhor conhece cada coração, ó Pai. Mas, ó Deus, eu quero te pedir de maneira toda especial, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida da irmã Regina, ó Deus, que está na frente dessa pandemia, Pai, atendendo os pessoal lá no posto de saúde, ó Deus. Cuida dela, ó Deus, proteja ela, ó Deus. Sabemos que ela tem se protegido, usado os EPI, ó Deus, mas se o Senhor não estiver protegendo ela, ó Deus, nada disso vai adiantar, ó Deus. Por isso que eu te peço, no nome de Jesus, abençoa a vida dela, ó Deus, assim também como os seus familiares, ó Pai. Cuida, ó Deus, de cada um dos irmãos da videira, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, para aqueles que tenham os problemas de saúde, ó Deus, pressão, que tem diabetes, ó Deus, que tem alergias, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que por mais que esse vírus, ó Deus, contamine esses nossos irmãos, ó Deus, mas que seja realmente só para pegar um anticorpos, ó Deus, que não venha sofrer, ó Deus, com alterações, ó Deus, com problemas maiores, ó Deus, respiratórios, ó Deus. Eu te peço, no nome de Jesus, ó Deus, cuida, ó Senhor, do nosso irmão Fernando, ó Deus, que está lá no Amanda, ó Pai, porque já tem um pouco de idade, ó Deus, e o Senhor conhece bem, muito mais, ó Deus, nós sabemos que o Senhor conhece ele, a vida dele, ó Deus. Então eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, abençoa a vida do irmão Fernando, ó Deus, assim também como a vida da irmã Rosa, ó Pai, a vida do nosso pastor Paulo, ó Deus, a vida do irmão Paulo também, ó Deus, que tem diabetes, ó Deus, abençoa a vida deles, ó Deus, que porventura, ó Deus, esse vírus, ó Deus, contaminado eles, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que não se torne, ó Deus, uma coisa grave, ó Deus. De maneira toda especial, ó Deus, eu quero te colocar agora, neste momento, ó Deus, a vida do Lucas, ó Deus. Ó Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, ó Deus, sei com ele, ó Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor conhece muito mais, ó Deus, o Senhor conhece a vida dele, ó Deus, nós só conhecemos o Luquinha por fora, ó Deus, mas o Senhor conhece o interior do Lucas, o Senhor o criou, o Senhor o formou, o Senhor o escolheu, ó Pai, para que o Luquinha seja um missionário da Tua palavra, ó Deus, nos confins da terra, ó Deus. Ó Deus, abençoa a vida dele, ó Deus, prepara, ó Deus, médico, ó Deus, prepara aquelas pessoas, ó Deus, que vão, se porventura, ó Deus, necessitar, ó Deus, de fazer algum tratamento realmente especial, com uma cirurgia, ó Deus, que o Senhor esteja na frente dos médicos, ó Deus, porque o Senhor, nós cremos que é os médicos dos médicos. Então eu te peço, ó Pai querido, no nome de Jesus, ó Deus, que a Tua vontade se cumpra na vida do Luquinha, ó Deus. Que a Tua vontade, ó Deus, se realize na vida do Lucas, que o Lucas seja usado pelo Senhor, ó Deus, para levar a Tua palavra até os confins da terra, assim como o Senhor escolheu desde pequeno, ó Pai, ele aceitou o chamado de ir às nações, ó Deus. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, tenha misericórdia da vida do Luquinha, ó Pai. Assim também eu te peço, ó Deus, pelo Edson, pela Rosângela, ó Pai, nesse momento, que o Senhor esteja fortalecendo a vida deles, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando eles, ó Deus, que eles possam sentir a firmeza no Senhor, ó Deus, que nós te louvamos por isso, ó Deus, sabemos que o S e a Tita, ó Pai,
eles têm o Senhor como Senhor Salvador das suas vidas, são firmes no Senhor, ó Deus, mas, ó Pai, alivia esse sofrimento deles, ó Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, e nesse momento eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus, amém. Queridos irmãos da videira, irmãos, irmãs, as crianças, todos, como estamos sentindo falta de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de estarmos louvando a Deus juntos, de estarmos ouvindo a palavra juntos, dos nossos almoços missionários, da nosso domingo missionário. Irmãos, quanta saudade daquele convívio santo e maravilhoso na presença do Senhor. Bem, nós estamos juntos, todos os dias, de segunda a sábado, às 19h30, temos o Maná Videira, no nosso grupo de WhatsApp, e ali cada dia tem alguém sendo instrumento de Deus para falar a palavra, seja para os adultos, seja para as crianças. Temos também nosso encontro diário de oração, às 22 horas, todos os dias a videira dobra seus joelhos. Queridos irmãos, temos nosso EBD aos domingos, aqui no YouTube. Agora, nesse mês, estamos com provérbios, estudos em provérbios. Amanhã, nesse domingo, na verdade, hoje de manhã, né? Pela manhã foi pastor Vantuil. Próximo domingo será pastor Edilson. E no último domingo, o irmão Wagner, se o Senhor permitir. Temos, assim, nossos cultos aqui gravados. Nós fizemos uma tentativa de uma live, um encontro nesta última sexta-feira. Mas o aplicativo não correspondeu muito bem. Então agora, nesta próxima semana, provavelmente na terça ou quarta, nós estaremos com um novo aplicativo. E os irmãos saberão ali pelo grupo do WhatsApp. Então eu peço que todos baixem esse aplicativo em seus celulares e nós vamos fazer um teste durante a semana para uma reunião em que todo mundo apareça junto e possamos assim interagir, tá bom? Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Então eu peço a cooperação de todos os irmãos, ok? Um forte abraço para todos, muitas saudades dos irmãos. Tem gente que... Por que esse negócio fica passando umas coisas aqui atrás, né, no quintal e da sua casa? Eu tenho uns beija-flores, colibris, que vêm aqui à noite, de dia tem sabiá, tem sem sabiá, tem um outro que costuma vir por aqui, tem até abelha, tem de tudo aqui. Por isso que às vezes fica um balé que passa. Isso aqui parece a casa de Noé, essa casa nossa aqui, viu? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. A Igreja Batista Videira, ela fica em Hortolândia, região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo. É uma igreja nova, tem pouco tempo de organização, mas tem muito amor entre os irmãos, muita comunhão, muito amor a missões. Nós temos como nossa regra de fé a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus, nós amamos a Bíblia porque amamos a Deus. Nós pedimos que você esteja dando o seu like aí no nosso canal, nesse vídeo. Pedimos que você se inscreva, coloque lá o sininho, acione o sininho, assim quando tivermos alguma coisa nova você vai ser informado. E se você tiver algum pedido de oração, coloque nos comentários, nós nos comprometemos a orar por você. Nossa igreja, ela não salva ninguém, mas a nossa igreja, ela anuncia aquele que salva, o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida
E muito obrigado por você estar aqui conosco no canal da Videira. Deus te abençoe.